many knows the song, I will praise him, I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his. I remember that old cistern well out there when the drain pipes rushing into off the barn. Eu me lembro daquela velha cisterna lá, onde ele tinha, quando os condutores de drenagem escoando-a rapidamente também do celeiro, It fills from the barn, ela se enche do que vem do celeiro, so then the water is carried from the roof of the barn assim a água é levada do telhado do celeiro, for all the animals stepping around through the stable yard, and all the filth of the barnyard settles on top of the barn in dry times. onde todos os animais andando para lá e para cá no cercado do estábulo, e toda a sujeira do terreiro se deposita em cima do celeiro em tempos secos, And then the water comes and washes it all down off the roof into a trough that's man-made, then into a man-made spout, and then into a man-made cistern. e então a água vem e lava tudo isso do telhado para dentro de uma vala que foi feita pelo homem, então para dentro de uma gárgula feita pelo homem, então para dentro de uma cisterna feita pelo homem. If you haven't got a mess, I don't know what you got when you got a cistern. Yes, sir. E se você não tiver uma confusão, eu não sei o que você tem quando se tem uma cisterna. Sim, senhor. It's all man-made and just as dirty as it can be. É tudo feito pelo homem e simplesmente tão sujo quanto possa ser. You know, we had a filter rag on one. Você sabe, nós costumávamos chamar, nós tínhamos um filtro de trapo numa. Did you ever know what that was? Você porventura sabe o que é isso? Had to put a filter rag on it to catch all the bugs and things that come off the top of the barn and all around the place. Tínhamos de pôr um filtro de trapo nela para apanhar todos os insetos e coisas tais que vinham do topo do celeiro e de todas as partes do lugar And poured out from one place to the other into the cistern. e se despejavam de um lugar ao outro para dentro da cisterna. And we used to put a filter rag on it to catch all the scum and stuff that we could. E nós costumávamos pôr um filtro de trapo nela para apanhar toda a espuma e coisas que pudéssemos. Of course, that wouldn't catch the real dirt. It just caught the big missiles that come down and fell into it. Naturalmente, isso não apanhava a verdadeira sujeira. Ele somente apanhava os grandes projéteis que desciam e caíam nele. The bug might fall in it, but the juice of the bug went on with the water. O inseto podia cair nele, porém o caldo do inseto seguia com a água. So you really had a mess when you had an old dirty cistern. Assim, você realmente tinha uma confusão quando tinha uma velha e suja cisterna. In a few days, you let that water stand there, and it becomes stagnated. Em poucos dias você deixa essa água parada ali e ela fica estagnada.
You let the water stand in the cistern, it becomes stagnated. Você deixa a água parada na cisterna, ela fica estagnada. And it gets full of frogs and lizards and snakes and E ela fica cheia de rãs, e lagartos e cobras. we used to call it wiggle tails. E nós costumávamos chamá-los de agita-caudas. Little bitty, I don't know where they're not a parasite, they're I don't know what you call them. Pequeninos, eu não sei se... Eles não são parasitas, eles são... Eu não sei do que vocês os chamariam. But some little thing gets in the water that we called it wiggle tails. Porém, umas coisas pequenas que entram na água que nós chamávamos de agita-caudas. You know what it is. Vocês sabem o que é. How many knows what I'm talking about? Well, sure, all you country folks know. Quantos sabem do que estou falando? Ora, certamente, todos vocês, gente do campo, sabem. Gets it all full of stagnation. And then these lovers of stagnation comes with it. Faz que fique toda cheia de estagnação e então estes amantes da estagnação vêm com ela. It just actually comes because it's stagnated. Isso realmente só vem porque está estagnada. And because it's stagnated, it draws the animal there that likes stagnated things. E porque está estagnada, ela atrai o animal ali que gosta de coisas estagnadas. That's a whole lot like our churches today. I think that we have left. Isso é muito parecido com as nossas igrejas hoje. Eu acho que nós deixamos One of the great sins that the church has done today, just like Israel then, it left him the fountain of living water and has hewed themselves out man-made cisterns. um dos grandes pecados que a igreja tem cometido hoje, exatamente como Israel então, é tê-lo deixado a fonte da água viva e cavado para si cisternas feitas pelo homem. And it become a habitation of everything that loves that kind of water. E ela se tornou uma habitação de tudo que ama esse tipo de água. Lizards, frogs, and all kinds of unclean germs live in it because it's a man-made tank. Lagartos, rãs e todos os tipos de germes imundos vivem nela, porque é um tanque feito pelo homem. And in this tank these things stay. A perfect example of our denominational today. E neste tanque, estas coisas residem, um perfeito exemplo de nossas denominações hoje. Now you say, Brother Branham, why do you strike at those people so hard? Agora você diz, irmão Branham, por que o irmão fala tão duro com essas pessoas? It ought to be struck at. Isto deve ser golpeado. It's got to be struck at. Isto tem de ser golpeado. Flee it, because it will finally form the mark of the beast. Fuja disto, porque isto finalmente formará a marca da besta. Remember, that is the truth. Lembre-se, essa é a verdade. It will be the mark of the beast. Isto será a marca da besta. Denomination will lead right to it. Denominação conduzirá direto a ela. It's on its road right there now to force by power. Está a caminho bem ali agora para forçar por poder. Look in the old Roman Empire, that's exactly what led them to that mark of an apostasy. Veja no velho Império Romano, isso foi exatamente o que os conduziu a essa marca de apostasia. You found out that no man could buy or sell without the mark of the beast. You had to have it. Verificou-se que ninguém podia comprar ou vender sem a marca da besta. Ele tinha de tê-la. There's only two classes of people be on the earth, those with the seal of God and those with the mark of the beast. Há somente duas classes de pessoas que estarão na terra. Aquelas com o selo de Deus e aquelas com a marca da besta. Only two classes. So you'll have to have one or the other. Somente duas classes, de modo que você terá de ter ou um ou outro. It'll be an apostasy, a mark of religion, apostate religion. Será uma apostasia, uma marca de religião, religião apóstata. And it's going to have an image unto the beast. E terá uma imagem à besta.
As we study, we find out that Rome was, is, and always will be the mark of the beast. Como estudamos, nós verificamos que Roma era, é e sempre será a mar ou a besta. Exactly, there's no way to get anything else. Rome. Exatamente. Não há maneira de se entender isso como alguma outra coisa. Roma. And what did Rome do? E o que Roma fez? Was converted from pagan Rome onto papal Rome and organized the system. Converteu-se da Roma pagã à Roma papal e organizou um sistema. A universal system that forced everybody to that one religion or be put to death. Um sistema universal que forçou todos a essa religião única ou ser entregue à morte. And it's a strange thing that this United States appears on the scene and it's like a lamb. E é uma coisa estranha que esses Estados Unidos apareçam em cena e sejam como um cordeiro. And a lamb has two small horns, civil and ecclesiastical rights. E um cordeiro tem 2 chifres pequenos, direitos civis e eclesiásticos. And after a while, when that was a lamb, E após algum tempo, quando isso era um cordeiro, we found out that it spoke then like a dragon and exercised all the power the dragon had before it. nós verificamos que ele falou então como um dragão e exerceu todo o poder que o dragão teve antes dele. And the Bible tells us that they said, let us make an image unto the beast. E a Bíblia nos diz que eles disseram, façamos uma imagem à besta. An image is something like something else. Uma imagem é algo parecido com alguma outra coisa. And we can see it right now that in its apostate condition, the church is forming the World Council of Churches. E nós podemos ver isto agora mesmo que, em sua condição apóstata, a igreja está formando o Concílio Mundial de Igrejas, Which is the image to the power of Rome and will force upon the people the same thing that pagan Rome did, or Papal Rome did. o qual é a imagem ao poder de Roma, e forçará sobre as pessoas a mesma coisa que Roma pagã fez, ou Roma papal fez. So there's no other way, no other thing, but that is the truth. Deste modo, não há outra maneira, nenhuma outra coisa. Todavia, essa é a verdade. That's why I'm striking it in my age, in my time. Because it's got to be struck at. E é por isso que eu estou golpeando isto em minha era, em meu tempo, porque isto tem de ser golpeado. The call coming to come out of her, my people, that you be not partakers of her sins. O chamado vem para sair dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Now, I'm liking that to these dirty, filthy cisterns. Agora, estou comparando isso a estas sujas e imundas cisternas. He is the fountain of life. Ele é a fonte da vida. He is the living waters. Ele é as águas vivas. And man leave that and dig for themselves cisterns, which can only catch the filth. That's the only thing it can catch. E o homem deixa isso e cava para si cisternas que podem somente apanhar a imundície. Essa é a única coisa que podem apanhar. And that's what denominationalism does. It catches everything that comes along. It wants to join. E é isso que o denominacionalismo faz. Ele apanha tudo que vem junto e quer se unir. They're willing to take it in if it's got some money. Or can dress in a certain way. Eles estão dispostos a aceitá-lo se ele tem dinheiro ou pode se vestir de certa maneira. No matter who they are, where they come from, they take them anyhow. Não importa quem sejam, de onde venham, eles os aceitam de qualquer maneira. Now we find again that this mark of the beast that was formed here, Agora nós verificamos novamente que esta marca da besta, que foi formada aqui, America is numbered 13. América é número 13. It was born with 13 colonies
It had a flag, it had 13 stars, 13 stripes. Ela nasceu com 13 colônias, tinha uma bandeira que tinha 13 estrelas, 13 listras. And it even appears in Revelations, the 13th chapter. E até mesmo aparece em Apocalipse capítulo 13. And America has always been a woman represented on our coins. E a América sempre tem sido uma mulher representada em nossas moedas. Even the Indian head on a penny is a woman's profile. Até mesmo a cabeça índia, em 1 centavo, é o perfil de uma mulher. We know that, know the history of it. Nós sabemos disso, sabemos a história disto. Everything, the Liberty Bell and everything else, the Liberty, Statue of Liberty is everything a woman. Tudo, o sino da liberdade e tudo mais da liberdade, estátua da liberdade, é tudo uma mulher. A woman number 13. See? Uma mulher, número 13, está vendo? Now, it's beautiful to see those things. Agora é bonito ver essas coisas. And now, I have predicted by a revelation from God or a vision in 1933 that 7 things would happen before the end time. E agora, eu predisse por revelação de Deus, ou uma visão em 1933, que 7 coisas aconteceriam antes do tempo do fim. And one of them, that Mussolini, who was then becoming dictator, he would become dictator. É isso, uma delas, que Mussolini, o qual estava então se tornando ditador, ele se tornaria ditador. And also, you'd make an invasion and go down to Ethiopia and would take Ethiopia. E também ele faria uma invasão e desceria à Etiópia, e tomaria a Etiópia. In the Spirit it said, he shall fall at his step. E o Espírito, ele disse, ele sucumbirá. I wonder if there's any old-timers still left in the tabernacle. Remember me saying that in the Redman's Hall down here when we preached many, many years ago. Gostaria de saber se resta algum dos veteranos ainda no tabernáculo que se lembra de mim, dizendo isso no salão Redman's aqui, quando pregamos muitos anos atrás. Is there one in the building tonight that's left from down there at the old Redman's Hall when I preached that? Resta algum no edifício esta noite dali do velho salão Redman's quando preguei isso? When they had the NRA out, way back in time of Roosevelt's first term. Quando tinham a NRA ali, Administração de Recuperação Nacional dos Estados Unidos, tradutor, lá no tempo do primeiro mandato de Roosevelt. I guess there's not one in here. Acho que não há nenhum aqui. Is there one? Há algum? Yeah, one. There's one, yes, Miss Wilson. I remember her. Sim, há uma. Sim, a senhora Wilson, eu me lembro dela. My wife, sitting in the back. Minha esposa, sentada na parte de trás. 2 left out of the old generation of those. In that day. 2 de resto da velha geração daqueles, naquele dia. That when they said this NRA was the mark of the beast, I said nothing to it, not at all. Que quando disseram que esta NRA era a marca da besta, eu disse, nada disto, de jeito nenhum. The mark of the beast don't come here, it comes out of Rome. A marca da besta não vem aqui, ela procede de Roma. And it can't be the mark of the beast. E isso não pode ser a marca da besta. And I remember that these things are said. E agora lembre-se de que estas coisas foram ditas. Said Adolf Hitler would come to a mysterious end. Disse, Adolfo Hitler chegaria a um fim misterioso. And he would declare war on the United States. E ele declararia guerra aos Estados Unidos. And they'd build a great concrete thing that they'd even live in it. E eles construiriam uma grande coisa de concreto, na qual até mesmo morariam. And right there, the Americans would take a horrible beating at this. E bem ali os americanos sofreriam uma terrível derrota nisto. And it was the Siegfried Line, 11 years before it was ever started to be built. E foi a linha Siegfried, onde anos antes que tivesse começado a ser construída. And then said, but he would come to an end, and the states would win the war. E então disse, porém, ele chegaria a um fim e os Estados Unidos ganhariam a guerra. And then said that there's 3 isms: Nazism, fascism,
and communism. E então disse que há 3 ismos: nazismo, fascismo e comunismo. And I said they'll all wind up in communism. Russia will take it all in communism. E eu disse, todos eles finalizarão no comunismo. A Rússia se apropriará de tudo isto, no comunismo. And I said then, science is going to be so great, man's going to get so smart till he invents so many things, until he's going to make an automobile that looks like an egg. E eu disse, então a ciência será tão grande, o homem se tornará tão inteligente que inventará tantas coisas que fará um automóvel que se parecerá com um ovo. It'll have like a glass top on it, and it'll be controlled by some other power than a steering wheel. Que terá a parte superior nele com o vidro e seria controlado por algum outro poder que não um volante. And they've got the car. E eles têm esse carro. And I said then the morals of our women is going to fall in such a degraded thing to go be a disgrace to all nations. Eu disse, então, a moral de nossas mulheres cairá em coisas tão degradadas que elas serão uma desgraça para todas as nações. They're going to wear man's clothes. Elas usarão roupas de homens. They're going to keep taking off their clothes till actually they come down like they got their underneath clothes on. That's all. Elas continuarão a tirar suas roupas até que realmente virão a ser como se usassem suas roupas de baixo. Isso é tudo. And finally they'll come to wearing just a fig leaf. E finalmente chegarão a usar apenas uma folha de figueira. And if you notice in last month's Life magazine, they had the woman with the fig leaves on. E se você notar na revista Life do mês passado, mostraram a mulher vestida com as folhas de figueira. And that's the new evening frock or gown, what they wear of the evening. E trata-se do novo vestido de noite ou de gala, o que elas usam à noite. Transparent, can see through it. On the fig leaves, it hides a certain spot of her body. Transparente. Pode-se ver através dele somente as folhas de figueira apenas ocultam um certo local do seu corpo. With strapless or unstrapped bathing suits, the top of it exposed body. Com sem alças ou alças, roupas de banho sem alças, a parte de cima dele, corpo exposto. And how those things has happened. E como essas coisas aconteceram? Then I said I seen a woman standing in the United States like a great queen or something. Então eu disse, eu vi uma mulher se levantar nos Estados Unidos como uma grande rainha ou algo assim. And she was beautiful to look at, but wicked in her heart. E era bela de se olhar, porém perversa no coração. And she made the nation go at her step. E ela fez a nação andar, seguir seu passo. But I said, finally he told me look back east again. Então eu disse, finalmente, ele me disse para voltar a olhar para o leste novamente. And when I did, I seen, looked like as was the world had exploded. E quando olhei, eu vi, parecia como se fosse que o mundo tivesse explodido. As far as I could see was nothing but sticks and smoldering rocks that had been blown up out of the earth. E tão longe quanto podia ver, não era nada além de caules e rochas fumegantes que tinham sido explodidas da terra. And these were to happen before the end of the world. E estas eram para acontecer antes do fim do mundo. And 5 of the 7 has already happened in 33 years. E 5 das 7 já aconteceram em 33 anos. There we are, back to the end time. Aí estamos, de volta ao tempo do fim. And I spoke against that denominational system right then. E eu falei contra esse sistema denominacional na mesma hora. And I still believe tonight that it's a cesspool, that it's a place where the filth run into it. E eu ainda creio esta noite que é uma fossa, que é um lugar onde a imundície corre para dentro dele. I can't believe that God would ever take such a thing in His church. Eu não posso crer que Deus, alguma vez, introduziria tal coisa em sua igreja. Because it's got to be born of the Spirit of God and it cleansed before it can be called His. Porque tem de ser nascido do Espírito de Deus e então purificado antes que possa ser chamado seu. The mystical body of Christ
we're baptized into it by the baptism of the Holy Ghost. O corpo místico de Cristo, nós somos batizados nele pelo batismo do Espírito Santo. Yes, this cistern system is certainly a perfect example of denomination. Sim, este sistema de cisterna é certamente um perfeito exemplo da denominação. A wise man ought to look and never to go into it, Um homem sábio deve olhar e nunca entrar nisto. for God has proved through the ages that He's against it and never did work with it. Porque Deus provou no decorrer das eras que ele está contra isto e nunca operou com isto. Any group, any time a man raised up with a message, like Luther, Wesley, or so forth, and Smith and Calvin and them, Qualquer grupo, toda vez que um homem se levantou com uma mensagem como Lutero, Wesley, ou assim por diante, e Smith, e Calvino, e os demais, when they started the organization, God laid the thing on the shelf and never did visit it again in a revival. quando eles começaram a organização, Deus pôs a coisa na prateleira e nunca mais a visitou no reavivamento. Look through history. Veja no decorrer da história. There has never been a time that God ever took a denomination and made a revival out of it. Nowhere. Nunca houve um tempo em que Deus alguma vez tenha tomado uma denominação, feito um reavivamento a partir dela, em parte alguma. Then through history and by the Bible proves that it's a filthy thing in the sight of God. Então, através da história e pela Bíblia, prova que é uma coisa imunda à vista de Deus. So I don't want nothing to do with it. And that's why I'm against it. De modo que eu não quero ter nada que ver com isto. E é por isso que eu sou contra. I'm trying to get the people out of it. Estou tentando fazer que o povo saia disto. We are invited, like in Israel, so is it now, to look to Israel for examples. Nós somos convidados, como em Israel, assim é agora, a olhar para Israel por exemplos. They, as long as they stayed with that fountain, they were all right. Eles, enquanto permaneceram com essa fonte, eles estiveram bem. But when they got to hewing themselves cisterns, man-made systems, then God left them flat. Porém, quando se puseram a cavar para si cisternas, sistemas feitos pelo homem, então Deus os arrasou. He'll do us the same. Ele nos fará a mesma coisa. They have forsook him, the fountain of living water. Eles o deixaram, a fonte da água viva. That was the complaints that God had against them. Essas foram as acusações que Deus teve contra eles. To make something that they could say, you see what we have done. Para fazerem algo de que pudessem dizer, vejam o que fizemos. Now, when in the time of the travel of Moses, Agora, quando no tempo da viagem de Moisés, when God by grace had given them a prophet, quando Deus, pela graça, lhes tinha dado um profeta, had given them a pillar of fire to go before them, had vindicated it by signs and wonders, lhes tinha dado uma coluna de fogo para ir adiante deles, a tinha vindicado por sinais e prodígios. grace had provided all these things. A graça tinha provido todas estas coisas. Israel still wanted saw law. Israel ainda quis, viu a lei. They refused grace to take law. Eles rejeitaram a graça para tomar a lei. That's exactly what the people does today. Isso é exatamente o que as pessoas fazem hoje. They refuse the word to take a denominational system. Because in that they can do what they want to and get by with it. Elas rejeitam a palavra para tomar um sistema denominacional, porque nisso elas podem fazer o que querem e passar impunes com isto. But you can't do it in Christ. You've got to come clean and clear in order to be in Christ. Porém, não se pode fazer isto em Cristo. Você tem de vir limpo e puro para estar em Cristo. Leaving the artesian well for a man-made system or cistern. Deixando o poço artesiano por um sistema feito pelo homem, ou cisterna. Could you imagine someone doing a
Você poderia imaginar alguém fazendo isso? Could you imagine the mental conditions of a person that could drink at a fresh artesian well and would leave that for a man-made cistern with frogs and lizards and wiggle tails and everything else in it? Você poderia imaginar as condições mentais de uma pessoa que pudesse beber num fresco poço artesiano e deixaria isso por uma cisterna feita pelo homem com rãs e lagartos e agita-caudas e tudo mais nela? It don't seem even sensibly to be right. But that's just exactly what the people has done. Nem mesmo parece sensato estar certo. Porém, isso é exatamente o que as pessoas têm feito. They've left the Word, the true fountain of God's source and power, to drink out of cisterns and make themselves cisterns. Elas deixaram a palavra, a verdadeira fonte da origem de Deus e poder, para beber de cisternas e fazer para si cisternas. Same as they did then, they have done it now. O mesmo que fizeram então, elas o fizeram agora. He said they've left me here. He said here in Jeremiah 2 and 14 or 13 rather. Elas dizem, ele disse, eles me deixaram. Aqui ele disse, aqui em Jeremias 2,14 ou 13, melhor dizendo. He said they have left me, the fountain of living water. Ele disse, eles me deixaram, a fonte de água viva. Now we see what a cistern is. Agora nós vemos o que é uma cisterna. We see what it catches. Nós vemos o que ela apanha. We see how it's made. It's a man-made thing. It comes off of a dirty roof. Nós vemos como ela é feita. Ela é uma coisa feita pelo homem que procede de um telhado sujo. The water that falls down hits on a dirty roof and it only washes the roof off. A água que cai atinge o telhado sujo e ela apenas lava o telhado. Puts it down through a man-made trough, through a man-made spout, into a man-made tank. Faz isto descer através de uma vala feita pelo homem, através de uma gárgula feita pelo homem, para dentro de um tanque feito pelo homem. And all the filth gathers in there, and the germs and the lizards and frogs and things of the land like that. E toda a imundície se ajunta ali, e os germes, e os lagartos, e rãs e coisas da terra gostam disso. And notice they are the unclean animal. Wiggletail, stagnated. E note, eles são os animais impuros, agita-caudas, estagnados. A wiggletail can't live in clear water. Um agita-cauda não consegue viver em água limpa. If it does, they kill him. Se vive, ela o matará. He's got to be in the stagnation. Ele tem de estar na estagnação. And that's the way it is with a lot of these parasites today. E é assim que é com muitos destes parasitas hoje. You can't live in the fresh water of the Holy Spirit. Vocês não podem viver na água fresca do Espírito Santo. That's the reason they're so firmly against the Word. And say it contradicts itself, there's nothing to it. Essa é a razão porque eles são tão firmemente contra a palavra e dizem, ela se contradiz, não há nada nela. It's because they have to have some kind of a stagnated pool to wiggle in. Right? É porque eles têm de ter algum tipo de tanque estagnado em que se mexerem. Correto. That's the same way it is with frogs and with lizards and with tadpoles and such as that. É dessa mesma maneira com rãs e com lagartos e com girinos e afins. They've got to get around the swamp or the stagnated pool to live. For it's their nature to live there. Eles têm de ir para os pântanos ou o tanque estagnado para viver, porque é a natureza deles viver ali. And you can't change the animal till you change its nature. E não se pode mudar o animal até que se mude a sua natureza. And you cannot make a man see the Word of God till his nature's been changed. E não se pode fazer um homem ver a palavra de Deus até que sua natureza tenha sido mudada. And when his nature is changed from what he is to a son of God,
and the Holy Spirit comes into him, E quando sua natureza é mudada do que ele é a um filho de Deus e o Espírito Santo entra nele, the Holy Spirit wrote the Word of God. o Espírito Santo escreveu a palavra de Deus. Today I was talking with my good friend Dr. Lee Vale, who's present now. Hoje eu estava conversando com meu bom amigo, Dr. Liveio, o qual está presente agora. And he's quite a theologian. And so we usually have some pretty good discussions on the Scripture. E ele é um teólogo e tanto, e assim nós geralmente temos algumas discussões muito boas sobre a Escritura. Very smart. Muito inteligente. And he asked me one time what I thought about the initial evidence of the Holy Ghost. Was it speaking in tongues? E ele me perguntou certa vez o que eu pensava acerca da evidência inicial do Espírito Santo. Era falar em línguas? It's been many years ago. Foi há muitos anos. I said, no. Can't see that. Eu disse, não consigo entender isso. He said, neither do I. I said, though I've been taught that. Ele disse, nem eu. Disse, ainda que me tenha sido ensinado isso. He said, what would you think would be evidence? Ele disse, o que o irmão pensaria ser evidência? I said, the most perfect evidence I can think of is love. Eu disse, a mais perfeita evidência em que consigo pensar é amor. And so we got to talking on that. E assim fomos falando sobre isso. And then I thought that sounded pretty good, so just help that if a man's got love. E então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isso. Se um homem tem amor. But one day the Lord, in a vision, straightened me out. Porém, certo dia, o Senhor, numa visão, me corrigiu. And he said that the evidence of the Spirit was those who could receive the Word. E ele disse que a evidência do Espírito eram aqueles que podiam receber a palavra. Neither love nor speaking in tongues, but receiving the Word. Nem amor, nem falar em línguas, mas é receber a palavra. And then Dr. Vale was saying to me that is scriptural. E então o Dr. Vale estava me dizendo que isso é escriturístico. He said because in John 14, Jesus said when the Holy Ghost has come upon you, he will reveal these things to you that I've taught you and will show you things to come. Ele disse, porque em João 14 Jesus disse, quando vier sobre vós aquele Espírito Santo, ele vos revelará estas coisas que eu vos ensinei e vos anunciará o que há de vir. So there is a genuine evidence of the Holy Ghost. Assim, aí está a genuína evidência do Espírito Santo. He's never told me anything wrong yet. Ele nunca me disse nada errado até agora. That it is. The evidence of the Holy Ghost is he who can believe the Word. You can receive it. Que isto é a evidência do Espírito Santo. É aquele que pode crer na palavra, se você pode recebê-la. Because Jesus never said when the Holy Ghost has come, you'll speak with tongues. Porque Jesus nunca disse, quando o Espírito Santo vier, vós falareis em línguas. He never said the Holy Ghost come, you do any of those things. Ele nunca disse que quando o Espírito Santo viesse, vocês fariam qualquer coisa dessas. But he said, he will take these things of mine and show them to you. And will show you things that is to come. Porém, ele disse, ele tomará estas coisas de mim e vô-las anunciará, e vos anunciará o que há de vir. So there is the genuine evidence of the Holy Ghost according to Jesus himself. Assim, aí está a genuína evidência do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus. So all these sensations and things that people have and still live on, you can see why they do it. Assim, todas estas sensações e coisas que as pessoas têm e ainda continuam a viver, pode-se ver por que elas fazem isto. See, it becomes a denomination or stagnated pool. Veja, isto se torna uma denominação ou um tanque estagnado. And there'll never be a denomination made upon the perfect Word of God. E nunca haverá uma denominação feita sobre a perfeita palavra de Deus.
It can't do it. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify